Vamos falar daquela chuva, gente, que deu ontem à noite aqui em São José do Rio Preto, que alagou vários pontos também. E aí, o verão se despediu, mas deixou aí, gente, uma chuvarada aqui na nossa região toda, né? Em Rio Preto, avenidas aí ficaram totalmente alagadas. E por isso que a gente volta ao vivo agora com a Lari. Lari está aqui com a gente mais uma vez, novamente, para falar quais foram os pontos de alagamentos, porque pelas redes sociais a gente viu que as avenidas aqui de São José do Rio Preto se transformaram aí num rio. Muita gente ficou assustada também. Eu acho que a gente não teve nenhuma ocorrência aí de um acidente mais grave, de feridos também, mas é uma chuva que realmente foi de grandes proporções e impressionou aqui os moradores de São José do Rio Preto. Lari, que está aí no cartão postal da cidade, na represa municipal, no vertedouro, linda vista, né? Lari, seja bem-vinda novamente. Conta pra gente da chuva, conta aí a quantidade também que choveu ontem por aqui, porque a gente não acreditou que ia chover tanto, né? E como tá a situação aí da represa também? Josi, o verão se despediu em grande estilo e com grande quantidade de água aqui na região de São José do Rio Preto. Como você mesmo disse, estou aqui no fundo do vertedor e tá cheio, viu? Tá bem bonito, como você mesmo disse. E a chuva de ontem colaborou muito para esse resultado dessa grande quantidade de água. Tanto que, como você mesmo alertou já no começo, muitos pontos, as principais avenidas de Rio Preto ficaram alagadas. Inclusive, a gente tem vídeos que mostram a situação que foi presenciada aí por vários moradores. Uma grande quantidade de água que provocou essas enxurradas, né, em vários pontos ali, principalmente na Avenida Badibacite, também na Avenida Alberto Andaló, que são as principais ali avenidas aqui de São José do Rio Preto. Há muito tempo a gente não viu um cenário como esse na cidade. A gente vinha em alguns pontos isolados, mas não nessas duas áreas, principalmente aí que são bastante visitadas e que procuram e tem, né, uma grande movimentação aí de pessoas e de circuito também de pessoas passando por ali. Ontem, quem passou por essas avenidas realmente ficou aí assustado pela grande quantidade de chuva que caiu na cidade, né? Segundo a Defesa Civil do Estado, foram aí mais de 70 milímetros de chuva de uma forma geral. Porém, a gente tem alguns índices específicos pluviométricos que choveram em alguns pontos aqui de São José do Rio Preto. Essa grande quantidade de chuva provocou alguns transtornos, nenhum grave, segundo as informações dos Serviços Gerais de Rio Preto, mas alguns transtornos, tanto que algumas atividades de limpeza foram realizadas hoje. Inclusive, um porta-voz dos Serviços Gerais conversou com a nossa equipe, o Marcos Rogério, que é o coordenador. Ele trouxe mais detalhes sobre esse trabalho de limpeza depois, né, dessa grande quantidade de chuva. Josi, vamos ouvi-lo. Acúmulo de sujeira no bueiro, alguns galhos de árvores, muitas sujeiras oriundas de lixos, garrafas PETs, madeira que são deixadas, que trouxe pela enxurrada, entupindo algumas bocas de lobo e atrapalhando um pouquinho que fluísse melhor a água. Choveu em toda a cidade, estamos com um efetivo de 40 a 50 homens, contando em caminhões, máquinas, pessoas braçais. Atendendo nesse primeiro momento os lugares mais emergenciais, que são as avenidas, e estão atendendo nos bairros também as emergências. Você sabe que esse é um serviço que ele vai chegando às demandas fora que nós já estamos acompanhando. Nós vamos fazer ela conforme vão chegando as demandas, mas acreditamos entre hoje e amanhã já está tudo solucionado. Esse é o trabalho que vem sendo realizado pelas equipes, né, dos Serviços Gerais de Rio Preto, até porque 3 árvores caíram e vários entupimentos de bocas de lobo foram registrados, principalmente nessas principais avenidas que o Marcos citou. Mas, por outro lado, Josi, a gente já sabe que as equipes estão realizando todo esse trabalho de limpeza para colocar a cidade em ordem novamente, porém a gente tem a questão positiva e é por isso que nós vamos conversar agora com o porta-voz do SEMAI, que já está aqui com a gente, que vai trazer mais informações para a gente em relação a isso, essa questão positiva em relação à chuva de ontem, né? Uma ótima tarde para você, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral. Fala para a gente, então, a importância dessa grande quantidade de chuva para a nossa cidade. Boa tarde. Essa grande quantidade de chuva ela vai nos permitir, nos próximos dias, trabalhar com uma vazão de produção um pouco maior e poder compensar um pouco esse aumento no consumo que a gente teve devido aos últimos dias, né, muito quente, onda de calor. Então, para a gente é positivo nesse sentido de recuperar os nossos estoques de água tratada e também é importante para recuperar um pouco o nível do lençol freático, que vai contribuir depois para a represa e nos garantir uma reserva para os próximos meses de estiagem.
Carlos Fossa, ele que é o coordenador de captação aqui também do SEMAI, vai falar para a gente também no sentido, Carlos, de como isso funciona, né? Quando a gente fala de alagamentos em alguns pontos de Rio Preto, isso já mostra para vocês que uma grande quantidade de chuva acabou caindo na cidade. Sim, depois da realização das obras anti-enchentes, ela tem um limite de chuva por tempo, né? Então, quando as avenidas elas enchem de água, quer dizer que choveu uma grande quantidade de água num curto período de tempo, e aí a própria obra não é suficiente para escoar todo esse volume, né? Então já é um reflexo para a gente de que teve um aporte grande de água e vai também trazer algum benefício para o SEMAI. Vai mostrar para a gente aqui como está o vertedouro nesse momento, Carlos. Adolfo, mostra para a gente o vertedouro, como está bacana, com uma grande quantidade de água. E como que vocês esperam? A expectativa de vocês agora, até porque nós iniciamos o outono, esse outro período, uma outra estação. A gente teve um verão muito quente aqui, uma semana em que não tivemos chuva alguma. O que vocês esperam daqui para frente, Carlos? A nossa perspectiva ainda é um pouco preocupante no sentido da quantidade de chuva que não caiu nos meses anteriores, né? A gente teve médias de índice pluviométrico inferior por período de chuva, então a gente tem uma situação de preocupação. Nós vamos acompanhar o restante do mês de março e o mês de abril, que são meses que ainda contêm alguma pluviosidade, para depois tomar as medidas para a época de estiagem, mas por enquanto o nosso sinal ainda é de precaução. Em relação à previsão do tempo, pode chover para as próximas semanas? Vocês esperam, apesar desse alerta, né? Vocês esperam que pode chegar a chover? Até porque a gente sabe que Rio Preto é uma cidade quente mesmo. A gente tem alguns alertas ainda de algumas chuvas, principalmente no próximo final de semana. Tem alguns alertas de risco de temporal, mas tudo para o próximo final de semana. Ainda para o final do mês está um pouco inconstante, porque nós estamos mudando de fenômenos, de El Niño para Laninha, então não tem uma previsão mais exata após o final de semana. Essa mudança de fenômeno, então, agora é por conta dessa mudança de estação. Também, é que na verdade os fenômenos eles são cíclicos, né? E um vem substituindo o outro. A gente teve um El Niño bem pronunciado no ano passado, por isso que a gente teve um volume de chuvas bem grande. E agora a gente está num período de transição para a Laninha, que é um fenômeno mais seco, então por isso que a gente teve já uma redução de chuvas. Só que também o El Niño traz bastante calor, a Laninha já é mais fresco, então essas ondas de calor que a gente vivenciou provavelmente eram reflexo de El Niño e elas tendem a se diminuir agora com a Laninha. Realmente, viu, Carlos? O calor segue aqui, Josi. Estou praticamente derretendo aqui ao vivo com vocês o balanço geral. Ô, Carlos, é importante a gente falar também por conta desse alerta. Não é porque choveu bastante que está tudo, né, ali à margem de uma positividade. É importante também que todo mundo siga fazendo a sua parte, fazendo uso de água ali de forma consciente, né? Com certeza. Ainda mais com esse cenário de que a gente teve uma quantidade menor de chuvas nesse período de chuvoso, né? A gente continua pedindo para a população aquelas regrinhas de sempre, aquela colaboração para que a gente consiga fazer a água chegar a todo mundo de forma igualitária. Então vamos economizar, evitar aí, o uso menos nobre para lavar carro, lavar quintal e fazer as medidas que a gente já vem trabalhando há bastante tempo já. Bom, Carlos, obrigada pela sua participação. Foi uma verdadeira aula aqui com o Carlos, né, Josi? Trouxe realmente vários detalhes para a gente, principalmente nessa mudança. A gente dá boas-vindas para o outono, mas ó, tá bem quente, viu? Tá parecendo verão. Mas aqui é verão o ano todo. Ô, Lari, aqui é verão o ano todo, né, minha amiga? Com certeza, a gente já tá acostumado. Pede pro Adolfo abrir um pouquinho mais no vertedouro aí pra gente mostrar. A imagem tá linda. E como você disse também, o chefe de captação aí do SEMAI contou pra gente, olha, não é porque tá chovendo que a gente vai depender da chuvinha por enquanto, por agora, e você não vai economizar água na sua casa. A gente tem que ter o bom senso, economize. Não sabemos como vai ser a seca esse ano também. Por enquanto a situação tá tranquila, mas tudo muda, né? Principalmente quando a gente fala de clima aqui na nossa região. Muda de um dia para o outro. Ontem, durante o BG nosso, estava chovendo. Logo mais à tarde eu falei que o tempo ia abrir e abriu mesmo. Estava um sol quente de novo. Choveu bastante ontem à noite. A gente viu que as avenidas ficaram totalmente alagadas. Lili, coloca na tela novamente para mim as imagens da Avenida Alberto Andaló aqui em São José do Rio Preto e da Avenida Badibacite também de ontem à noite. Imagens que foram cedidas para a gente do Aqui é Rio Preto, da página Aqui é Rio Preto, do Insta também. Um beijo
Para você, meu querido do Aqui é Rio Preto, que também sempre colabora aqui conosco. Beijo para vocês. Obrigada pelo carinho. Os moradores enviaram essas imagens para a página. Eles cederam aqui para a gente também. Você está acompanhando, né? Eu acho que há algum tempo já a gente não tinha essa imagem, né? Das avenidas totalmente alagadas. Gente, um rio. E ainda bem que nenhum carro foi arrastado, que a gente não teve também nenhum registro aí de acidente com motorista, com veículos também. A situação, eu acho que quando todo mundo começou a perceber que a avenida estava enchendo, todo mundo tirou os veículos aí do local, né, dos estacionamentos também. Ainda bem que não houve nenhum registro e agora segue aí o trabalho de limpeza da prefeitura também. Mas a chuva, é claro que veio em boa hora, né? A gente não pode falar que não veio, porque veio. Tomara que dê uma amenizada no calor, mas pelo visto, o outono já começou com tudo, né? Agora há pouco, 29 graus. A Dai, nossa editora-chefe, estava passando aqui para mim. Não sei se já subiu, mas logo mais à tarde, com certeza, vai aumentar, né? 12h23 ao vivo, a gente trazendo informações da chuva de ontem, do clima aqui em São José do Rio Preto. Vem comigo porque tem aquela dica importante para você, como sempre, aqui no nosso BG.